Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, veio até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 3, do versículo 7 a 12, do Evangelho de São Marcos. É preciso notar uma coisa que Marcos vem mostrando para nós e que, por nós não estarmos atentos, nós acabamos por não perceber. Primeiramente é que a fama de Jesus está se espalhando. E a fama de Jesus, ela se espalha a partir de um lugar central, a cidade de Cafarnaum. Por sinal, ela foi destruída porque Jesus falou que os milagres que foram feitos na cidade de Cafarnaum era para as pessoas se converterem, mas como não havia conversão, Jesus disse que ali não ia sobrar nada daquela cidade. Nas peregrinações, quando nós costumamos ir à Terra Santa, que nós dizemos assim, vamos em Cafarnaum, quando nós chegamos lá, nós não encontramos uma cidade habitada por pessoas. Só tem pedra, 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 tudo foi destruído. E foi justamente ali, nesta cidade, que Jesus operou milagres, que as pessoas se converteram e que os demônios foram expulsos. Então Jesus está ali, em Cafarnaum. Mas veja que há sempre uma movimentação. Jesus está na sinagoga. Ontem nós vimos Jesus curando aquele homem de mão seca, os fariseus e os herodianos tomando a decisão de matar Jesus. Então, ali na sinagoga, Jesus fez essa cura no dia de sábado. Os fariseus não aceitaram. Era para eles perceberem, através da cura daquele homem de mão seca, a divindade de Jesus, mas eles não perceberam e decidiram matar Jesus. E foi nesta mesma sinagoga que Jesus expulsou aquele demônio. Então, Jesus está na sinagoga. Depois ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro, que é ali vizinho. Sinagoga, de frente para a casa de Pedro. E aí Jesus cura a sogra de Pedro. E muitas pessoas são levadas para lá para serem curadas. Depois Jesus vai para o mar da Galileia. E aí, estando lá no mar da Galileia, as pessoas vão atrás. Então veja, a cidade de Cafarnaum, os lugares centrais aonde Jesus está,
sinagoga, casa de Pedro, mar da Galileia. E é daí que a fama dele se espalha. Tanto que aí nós vimos agora na leitura do Evangelho. Jesus se retirou para o mar, para a beira do mar, tá vendo? Ele estava na sinagoga. Se nós olharmos alguns versículos anteriores, nós vamos ver isso, que ele estava na sinagoga. Então Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. E agora veja a fama. Muita gente da Galileia o seguia. Então, quando fala Galileia, vamos entender uma região. Essa região é composta por essas cidades: Magdala, Nazaré, Cafarnaum, Naim. É lá que está o Monte Tabor, aonde acontece a transfiguração. Entendeu? Aqui é a região. A fama de Jesus se espalhou por toda essa região. E aí ele prossegue dizendo: e também muita gente da Judéia. Aí a Judéia, olharmos no mapa, em cima está, na parte norte está a Galileia, a parte sul está a Judéia. E aqui está Jerusalém. Então aqui ele fala, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, nós poderíamos dizer também de Belém, porque está na Judéia. Aí do outro lado do Jordão também, dos territórios de Tiro e Sidônia. Aí já vai também para o outro lado, já saindo ali, já vai para o território dos pagãos. Da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus. Jesus está se tornando o centro destas cidades. As pessoas que moram nessa cidade estão conhecendo a pessoa de Jesus. É importante notar que eles ainda não estão percebendo Jesus como Deus, mas um homem que está operando milagres grandiosos, que fala com uma sabedoria e uma autoridade que ninguém tinha falado até então e que expulsava os demônios. Mas as pessoas estão indo para Jesus, indo ao encontro dele. É assim que deve acontecer conosco. A nossa vida, ela deve ter como centro nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendeu? Isso precisa ficar bem claro. A nossa vida, ela só tem sentido por causa da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem é essa pessoa? Quem é? É um grande médico? É um grande exorcista? É um homem que tem um certo poder de curar as enfermidades das pessoas? É um grande artista? Quem é esse homem que tantas pessoas agora estão indo atrás dele para solucionar alguns problemas que eles estão vivendo? Quem é? E aqui, o versículo 11, o mistério deste homem é desvendado. Tu és o Filho de Deus. E quem é que proclama isso? Quem é que diz isso? Os espíritos maus. Quem são os espíritos maus?
eram aqueles espíritos bons, eram aqueles anjos que estavam no céu, que adoravam a ele. E que, por uma rebeldia, eles se revoltaram, foram expulsos do céu e agora está aqui na terra. Quando Jesus aparece, nós vimos ali na sinagoga, aqui de Cafarnaum, que quando ele entrou na sinagoga, aquele homem que estava possuído por um demônio, ele disse: o que vens fazer aqui, Jesus Nazareno? Nós sabemos quem tu és o Santo de Deus. Agora estão dizendo, ele é o Filho de Deus, ele está proclamando. Mas percebam que todas as vezes que os demônios proclamam, Jesus manda calar. Mas por que Jesus manda calar? Porque não são os espíritos maus que têm que proclamá-lo, porque os espíritos maus já sabem quem é Jesus. Proclamar Jesus como Filho de Deus é dizer que ele é Deus. Dizer que Jesus é o Santo de Deus é proclamar que ele é Deus. E essa fé, e quem precisa proclamar isso, somos nós. É eu e você. Deus não está pouco se lixando que os demônios falem, porque os demônios já sabem. Mas nós precisamos reconhecer Jesus como Filho de Deus e reconhecê-lo como Deus. É proclamar que ele é Deus. Você está entendendo? A fama de Jesus, ela deve se espalhar, sim, por toda a Judéia, por toda Galileia, por todo o Brasil, por toda a China, por todo o Japão, por toda a Europa, por toda a Oceania. Todos os povos devem proclamar Jesus como Filho de Deus. E proclamar Jesus como Filho de Deus é declará-lo Deus. Jesus não é qualquer pessoa. Sim, ele tem a natureza humana, mas antes de ele ter possuído essa natureza humana, ele já tinha a natureza divina. Ele foi gerado na eternidade pelo Pai, ele é Deus. Ele não foi criado como nós somos criados, ele foi gerado. E nós não temos essa compreensão. A nossa inteligência não consegue captar tamanho mistério. E nesse mistério está contido Jesus como Deus. Ele é o Senhor. E todos os povos devem adorá-lo. Lembremos nesses dias aqueles 3 reis magos, que eram estudiosos dos astros. Eles foram seguindo aquela estrela, e quando eles chegaram lá em Belém, eles se prostraram, adoraram, reconheceram que aquele menino é Deus, é Senhor. Ele é criador de todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. E sem ele, todas as coisas não foram criadas. Sem ele, nada foi criado sem ele. Então o mistério da Santíssima Trindade é esse. Um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós ouvimos falar do Pai, nós devemos adorar. Quando nós ouvimos falar do Filho, nós devemos adorá-lo. Quando nós ouvimos falar do Espírito Santo, nós devemos adorar um Deus só, em 3 pessoas. Jesus não pode ser comparado com Buda,
ou com qualquer outro Deus. Deus com letra minúscula. Essas chamadas ordem aí, a chamada ordem mundial, que é incutir no coração dos católicos que Jesus, comparado com qualquer outro líder religioso de qualquer outra religião, ele é igual. Não, Jesus não é igual, Jesus é superior, ele é Deus. Primeiro que são frutos da criação humana esses deuses aí. Qualquer nação, qualquer povo que tenha o seu Deus é da criação humana. Todos precisam ir ao encontro de nosso Senhor, precisam conhecer nosso Senhor e adorá-lo. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e até nos infernos. Deve-se proclamar que Jesus é o Senhor e adorá-lo de todo o coração, com toda a força. Não é exagero não, meus irmãos, o que eu vou dizer. Mas o que deveria acontecer assim, toda vez que se falasse, proclamasse o nome Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, todos deveriam adorá-lo, reconhecendo que não é qualquer pessoa, é Deus que está ali. É interessante que no Evangelho de São Marcos, quando Jesus morre, está ali no capítulo 15, o versículo, eu vou ler o versículo 38. Aí diz assim: o véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em duas partes. Agora veja o versículo 39. Isso aí que é quando Jesus morre. Ele entrega o Espírito, ele morre. Aí diz o centurião que estava diante de Jesus. Então vamos imaginar Jesus lá, crucificado. O centurião diante dele. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Ele proclama a fé naquele último momento. Jesus morre, ele diz: este homem era o Filho de Deus. Ele ainda não tinha compreensão que Jesus iria ressuscitar. Porque se ele tivesse a compreensão da ressurreição de Jesus, ele não ia dizer era, ele ia dizer é o Filho de Deus e vai ressuscitar. Mas ele não sabia disso. Filho de Deus. Meus irmãos, hoje é quinta-feira. Na tradição da Igreja Católica, hoje é dia de adoração. Hoje é o dia em que os católicos deveriam ir, em alguma oportunidade do dia, entrar numa igreja e adorar Jesus. Se ajoelhar diante dele e dizer: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eu creio, Senhor, que tu és Deus. Por isso eu estou prostrado aqui diante de vós. Se você não consegue se ajoelhar, mas ali, num ato de reverência diante de Jesus Eucarístico, você faz a sua adoração. Reconhecendo que aquele pão que está ali, ele é Deus, é Jesus, é a presença real de Jesus. Na sua natureza divina e humana, é Ele que está ali. É Deus e Senhor, nós cremos. E aqui nós nos diferenciamos de qualquer religião
E nos diferenciamos também dos evangélicos, que infelizmente eles não proclamam que Jesus é Senhor, no sentido de quando Jesus está presente na Eucaristia. Nós vamos além das religiões pagãs, nós vamos além dos evangélicos, porque nós cremos, hoje é dia de adorar. E se você não pode ir numa igreja, ali na sua casa você faça o seu ato de adoração ao Senhor. Eu creio, Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e Ele é Deus. É Ele que veio do céu, Ele nasceu da Virgem Maria. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ficou um tempo ainda com os apóstolos e depois subiu ao céu. Está sentado à direita de Deus Pai. Eu creio nisso. Então aí na sua casa, diante do crucificado, não fica com medo, não fica com aquela história, que é a adoração. Não, faça como aquele centurião. Diante do crucificado, ele disse, tu és o Filho de Deus. Claro, nós sabemos que ali é uma imagem, mas é a profissão de fé que nós estamos fazendo diante do crucificado. Nós cremos que Jesus é Deus. Nós não vamos nos prostrar diante dos deuses criados pelos homens. E muito menos nós iremos, e Deus me livre de acontecer isso, nós católicos, de adorar Satanás, como muitos estão fazendo agora. Nós cremos, Ele é Deus e Senhor. Ou senão você se volta para a igreja mais próxima que tem aí na sua cidade e adore. Adore. Proclamemos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e Senhor. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade e Ele é o Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.